A questão 21 da prova azul corresponde a essas questões aqui nas provas de outras cores e ela é sobre custos, né, sobre o custo padrão e apresenta aqui o caso de uma empresa que produz caixas e o contador foi solicitado a estimar o resultado operacional de 2021, considerando dados do ano anterior, que a gente já vai ver na sequência. Diz ainda aqui que a capacidade de produção de caixas dessa empresa é de 90 mil unidades, né? Eles estimam que em 900 horas eles conseguem produzir 100 unidades por hora. E ainda informa que a variação que tiver no volume de produção, né, caso o valor produzido seja diferente, eles distribuem no CPV, né, no custo dos produtos vendidos. Esses aqui são alguns dos dados apresentados, né, informações de estoque, custos, despesas, que a gente vai utilizar para a resolução. E aqui ainda tem mais algumas informações de que o custo padrão, né, ou seja, o custo meta planejado, né, para unidades de estoque e unidades produzidas é o mesmo e não tem outras variações, né, no preço, na eficiência, mais nada. Então, ele quer saber, usando o custeio por absorção, em qual o valor de resultado operacional se chega entre essas alternativas aqui. Essas são as mesmas informações do enunciado, só reproduzidas aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o custo padrão unitário. Então, no custeio por absorção, os custos indiretos fixos também são rateados aos produtos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui com esse valor aqui de CIF, né, de custo indireto fixo, a gente tem que saber quantas unidades se tinha aqui, né, como objetivo produzir, né, planejado. No enunciado já falava, né, mas basicamente aqui, durante 900 horas, tendo a meta de produzir 100 caixas, né, por hora, então a gente chegava num valor de 90 mil unidades da produção. E basicamente, o que a gente faz é uma divisão, né, desse valor de CIF pela quantidade de unidades da capacidade aqui da empresa, né, de produzir caixas. Então, eu vou dividir 270 mil por 90 mil, a gente chega num custo padrão unitário de R$ 3,00 por caixa, considerando o rateio do CIF pela capacidade de produção. Então, a empresa tem a capacidade de produzir 90 mil unidades, mas quantas unidades de fato, né, ela produziu no período? E a gente consegue calcular isso com algumas informações aqui do enunciado, né? Eu sei que ela vendeu aqui nesse período, estima vender 70 mil unidades, sendo que ela já tinha 5 mil unidades no estoque no começo do período e terminou esse período com 15 mil unidades, né, com 10 mil unidades a mais. Então aqui a gente já pode inferir que, bom, se ela vendeu 70 mil unidades, essas daqui ela produziu, e além dessas, a diferença, né, a maior aqui do estoque final, com relação ao estoque inicial, essas 10 mil unidades a mais, ela também produziu no período, né? Então, 70 mil mais 10 mil da diferença, 80 mil unidades produzidas. Esse raciocínio, né, nada mais é do que a aplicação da fórmula, né, que a gente tem, o CPV, né, o custo dos produtos vendidos, é o estoque inicial, mais a produção do período, menos o estoque final. Que só rearranjando isso aqui, né, para isolar a produção, que é o nosso X aqui, ó, que a gente quer encontrar, a gente tem que aqui, em unidades, né, vendidas, a gente tinha 70 mil. Se daqui a gente tirar o estoque inicial de 5 mil e voltar, né, somar o estoque de 15 mil que sobrou no final,
a gente também chega nesse mesmo valor. Então, só para fazer o cálculo aqui, né? A produção do período foi o CPV, né? Aqui no caso em unidades, 70 mil unidades que eu vendi no período. Vou tirar daqui o que já estava no estoque antes de começar o período, então essas 5 mil unidades eu não produzi no período, já estavam lá, mas eu tenho que acrescentar também as unidades que depois que eu fiz todas as vendas do período ainda restaram lá no estoque, nessas 15 mil unidades. No caso aqui, 80 mil unidades foi a produção do período. Então teve aí uma diferença, né? A capacidade da empresa é de produzir 90 mil caixas e ela produziu 80 mil. Então, basicamente, né? Essa variação ali no volume de produção é a diferença, né? Entre o que de fato eu produzi, 80 mil unidades, e a minha capacidade de produção, né? Aqui, fazendo a conta, eu produzi 10 mil unidades a menos. E quanto que é essa diferença, né, em valor monetário? Bom, a gente calculou aqui, né, o custo padrão unitário, então agora a gente utiliza ele aqui nessa multiplicação aqui nesse cálculo. Foram 10 mil unidades, né, a diferença, e sendo que o custo unitário aqui padrão é de R$3, né, por unidade, então 30 mil reais foi o valor aqui da variação. E esse valor aqui de 30 mil reais, conforme as instruções do enunciado, a gente vai considerar no CPV, né? Aqui sabe-se que a empresa distribui a variação no volume de produção, que a gente acabou de calcular, para o custo dos produtos vendidos. Então, vamos calcular aqui qual que foi o resultado operacional do período com essas informações, né? Que a gente acabou de calcular e mais alguns dados do enunciado, né? Então, aqui, na nossa DRE, a receita de vendas a gente consegue calcular, porque a gente sabe quantas unidades foram vendidas, né? 70 mil unidades, né? As vendas de 2021. E no enunciado também já é informado o preço, né? R$15 por unidade, dizia lá que não houve variação no período. Então, aqui é igual a 70 mil unidades vendidas, multiplicado pelo valor de venda de cada uma delas, né, por R$15. Então, a receita de vendas, R$1.050.000. E para o CPV, a gente tem para o cálculo que essas mesmas 70 mil unidades que foram vendidas, elas têm um custo unitário variável de R$4 por unidade. Isso foi informado no enunciado, né? Era uma dos itens informados. E a gente também calculou aqui um custo padrão de R$3 por unidade, né? Então, basicamente, só somar aqui, né, esses valores, chega no custo unitário do produto de R$7. R$7, então, multiplicado pela quantidade que foi vendida, né? Pelo aqueles 70 mil reais. Porque produzi 80 mil, mas 10 mil ainda estão lá no estoque, ainda não vendi. E aí, então, aqui no CPV, ainda falta a gente ajustar, vou colocar negativo aqui, e ajustar aquela diferença, né? A variação no volume, que foi aqui no caso de 30 mil reais. Já consideramos todos os custos, falta aqui só então calcular as despesas, né? As despesas variáveis são de R$1 por unidade, conforme o enunciado informa. Então, mais 70 mil reais aqui, né? Tipo, como negativo para ele deduzir essa despesa. E, finalmente, as despesas fixas, que são de 50 mil reais também, dado do enunciado. Então, aqui a gente já chegou
No resultado operacional, só mexendo na formatação aqui, mas a gente já tem, deduzindo essas despesas variáveis e fixas, o valor de R$ 410 mil de resultado operacional aqui estimado, que corresponde à alternativa B.